Alô, Cancãs! Bem-vindos a mais um Cantox, o nosso programa diferente que ainda fala de animes. O nosso episódio de hoje faz parte de um breve intervalo na nossa temporada. Enquanto preparamos o arco do Egito, falaremos aqui sobre algo requisitado pelos nossos apoiadores: queijo. E hoje temos o primeiro convidado a retornar para o Kanshou, vencedor do Kanshou do Bilhão da sexta temporada e um dos apresentadores do mundo dos animes, Raul. Salve, salve, aqui é o Raul e olha pra que me chamam, né? Não, você não. Não. Você foi um dos principais agitadores no grupo do Kanshou para que isso acontecesse, eu estava lá. Eu falei pra gravarem, eu não falei que pra mim gravar. Eu fujo disso do MDA já faz 5 anos, pô, agora aí vocês fazem eu gravar aqui. Assume teus BO. Não dê a ideia se você não sustenta. Vocês sabem que vocês vão causar a revolução lá no MDA, porque depois que esse episódio sair no Kanshou, eu vou ter que gravar lá também. Se fudeu. Mas olha só, você segurou 5 anos não falando isso no seu podcast, pelo menos você não tá com a meia culpa de falar isso no seu, né? Você tá falando isso nos outros. Exatamente. Porque no nosso é refresco. Pra vocês terem noção o tanto que eles querem gravar esse episódio, eu acho que já tem 3 ou 4 episódios de indicação de mangá com temas diferentes que os caras indicaram no queijo. Episódio de Eti, episódio de animes que deram a volta, episódios de animes de esporte. Sempre aparece queijo ali. E eles estão todos certos. Vamos passar então rapidamente pela ficha técnica de queijo. Pra quem não sabe, tá chegando aqui de paraquedas e não tá entendendo. Não é um anime de comida, galera. Exato. Não é um anime de comida, não é um anime francês. Não. Queijo é um anime aí de nota 6,92 no Anime Niche. O que eu vou até criticar aqui, gente. Vocês avaliam melhor coisa muito ruim, tá? Então, assim... É verdade. Foi feito pelo estúdio Zebek, que é o mesmo responsável de To Love Who, Love Hina e Shaman King. E hoje é subsidiário do Production ID. E é uma obra adaptada de Daiichi Tsuruyomi em 18 volumes, adaptada em 12 episódios, né? Não, é que na verdade a primeira temporada só tem o primeiro arco, não foi adaptado até o final, não. Sim, não foi adaptado tudo. Não. Tá. Quando eu coloquei isso na pauta, que eu quis dizer que foi extremamente rushado e cortaram um grandíssimo pedaço, até do começo, na verdade. É que do jeito que tu tinha falado, eu tinha entendido que eles pegaram todos e comprimiram. É meio que ele pega, tipo, do capítulo 20 e poucos e continua até o final desse arco delas no treinamento da escola, né, de queijo. Sim. E aí depois continua. E assim, 18 volumes é muita coisa. Porra, até porque eles falam no final do anime que se passou 1 ano, né? Sim. E a gente não tem essa noção assistindo o anime. Vamos falar então diretamente de queijo após a sinopse. Sinopse. Queijo é o mais novo esporte a dominar o Japão e Kaminashi Nozomi é uma das brilhantes alunas da escola Setouchi, onde irá aprender tudo sobre essa nova modalidade. Vamos lá, Raul, explique então para os nossos ouvintes o que é queijo, por que esse esporte é tão popular nessa realidade alternativa do Japão, o que consiste queijo? Tranquilizem-se, meus amigos lactointolerantes. Vocês podem assistir queijo tranquilamente, porque é um esporte. Vocês lembram quando passava aqueles filmes antigos, e passa até hoje, americano ali, o americano que gosta muito de fazer isso, que nas férias de verão, aí as pessoas estão na piscina, aí tem aquele jogo onde eles ficam com 2 canudos assim, que parece 2 cotonetes gigantes, um tentando derrubar o outro. Sim. É muito parecido, só que em vez dos canudos de cotonete gigante, é usado partes do corpo definidas, que não são os braços e as pernas como nas lutas normais, né? Vamos dizer assim. E sim, peitos e bundas. Correto. Vamos deixar aqui claro, então, que Queijo se trata de um anime ecchi e que seu elenco, né, suas personagens são todas ditas explicitamente como maiores de 18 anos. Não estamos aqui lidando com situações delicadas, para dizer no mínimo, e foi uma escolha ativa dessas meninas participarem desse esporte que chamou a atenção delas. Queijo, então, inclusive, não é só um esporte muito bem famoso no Japão, como ele é legalizado apostas dentro dele, né? Tal qual corridas de cavalo. Inclusive tem jogos de videogame no Japão, eu não lembro exatamente o nome do jogo, mas tem um jogo que ele é muito famoso, que é de meninas lutando e conforme elas vão lutando a roupa delas vai rasgando. E eles fizeram a DLC
que aparece queijo. Dá pra ir além, porque queijo chegou a influenciar pessoas na vida real. Se você procurar queijo Portugal no YouTube, você encontra um time de meninas praticando na piscina, Sim. em uma plataforma flutuante, com pedaços de armaduras, de EVA, eu não sei qual material, nas suas ancas e nos seus seios, e também capacetes, pra evitar alguma, né, se machucarem e tal, mas realmente existem pessoas praticando queijo no mundo real, e eu achei isso muito curioso. Eu gostaria de citar também, né, antes da gente começar a falar do anime, que queijo é um dos animes que saiu, né, num passado não muito distante, onde animes eti faziam muito sucesso, onde tinham 3, 4, 5 animes eti em cada temporada, quando era pouco. Sim, exato. O Eti, ele foi o pré-Isekai, né? Pré-febre do Isekai. Ele foi o meio termo entre os Battle Shonens e os Isekais, né? Ele ficou ali dominando durante pelo menos uns 8 anos ali as temporadas de animes. Foi como eu cresci, né? Vendo anime que era majoritariamente Eti. Eu assisti, por exemplo, Love Hina, To Love Ru, assisti tudo isso quando era moleque. Pra você ter uma noção, se queijo fosse feito nos anos 90, eles usariam os braços e pernas pra derrubar os outros. E se fosse feito hoje em dia, eles lutariam em outros universos. Porra, tá. Agora o Raul conseguiu justificar a existência de queijo, assim. Mas antes de discutir queijo como Eti, eu gostaria muito de discutir queijo como anime de esportes, ponto. Porque eu vejo muitos elementos que se repetem em animes de esporte mais consagrados em queijo. Eu gostaria de deixar claro pra todos os ouvintes, eles levam muito a sério. É um anime de esporte. Vai ter tudo que o que o Nathan tá falando, vai ter tudo que o anime de esporte tem. E, tipo, você pensa, vai ser só um anime pra ver safadeza. Até tem a safadeza, mas a parada do queijo é o ponto principal. E eu acho que ele se leva a sério em todos os sentidos, né? Porque ele tem a questão do esporte, né? Todos os elementos que você vai ver em uma obra de esporte, você vai ver em queijo. Além de, ele toma muito cuidado com a questão do eti, porque ele não tem menor de idade, como vocês já citaram antes. As cenas eti são todas justificadas, que é pelo bem do esporte, não é nada jogado ao léu, como a gente via nos etis da época. Era diferente até pra época do eti, cara. Assim, não diria todas, porque existem algumas personagens que dão ali a sua abusada na questão de ficar passando a mão na colega, pra criar aquela cena meio constrangedora de tipo, meu Deus, tá passando a mão em mim, que vergonha. Mas, de fato, eu concordo que 95% do eti apresentado é referente ao esporte 100%. É útil, digamos, né? E fica até meio estranho dizer desse jeito, mas quando a gente olha do ponto de vista de eti, por ser útil ou não, mas o esporte, ele é tratado como uma coisa séria. Posso te dizer também que, cara, a Mil, que é a personagem que faz isso que você citou, é aquela pessoa que a gente conhece em todo lugar, que quer ser a galanteadora, que quer pegar todo mundo. Mas calma lá, né? Mas calma lá, né? Ela literalmente passa a mão na galera sem a galera dar consentimento, né? É. Calma lá. Como muita gente que a gente vê embalada por aí. Talvez é até... Que também não tá certo, não né? estou dando razão. Não estou dando razão. Eu só tô dizendo que é um ponto relevante a ser tocado, porque é um tipo de pessoa que existe. Um ponto relevante a ser tocado, sim. Sim. No contexto certo. Principalmente pela Mil, né? Porque é o tipo de ser humano, é um tipo de personagem que existe na vida real. E eu acho interessante que o anime, né, a obra, ela se dá o trabalho de fazer os personagens minimamente relacionáveis, especialmente quanto à motivação pela qual elas querem praticar queijo, né? A principal, Nozomi, ela vai passar por um choque de realidade muito grande, porque ela quer jogar queijo, porque ela quer ser a rainha do queijo, ela quer ganhar grana, ela quer ser famosa, é puramente egoísta. E a trajetória do anime vai mostrar pra ela que queijo é muito mais sobre isso, né? A convivência dela na escola é mais do que um motivo egoísta. E a gente vai chegar lá, porque é o meu ponto máximo que eu tenho pra trazer sobre queijo. E dá pra ver que nos primeiros episódios, a amiga de longa data dela, a Miyata, ela é motivada por uma coisa assim que a gente demora a saber, mas fica muito implícito de que ela tem uma vontade muito menos material do que a Nozomi, e ela quer realizar um desejo. Você consegue entender que ela tá indo atrás de queijo porque ela quer provar alguma coisa pra ela mesma, sabe? A Nozomi, se você parar pra pensar, lembra quando tinha aquelas fanfics mega famosas de Naruto? Tinha uma que eu acho que era a mais famosa de todas, que chamava Uso Crack Charuto. E a frase principal do personagem era: eu quero ser o chefão e ganhar um dinheirão. Essa é a Nozomi. Essa é a Nozomi. Caralho, sim. E você me jogou pra uma época muito específica, realmente. Quando você falou o crack Naruto, eu falei, pô, nunca vi uma fanfic de Naruto, eu não sou desses. Aí você falou esse nome. Aí sim.
Mas eu gostei muito também que Queijo, dá pra ver que ele é dividido entre 2 momentos, né? Nos 6 primeiros episódios, que elas estão ali treinando pra ver qual vai ser a classificação delas, né? Entendendo as suas habilidades. É um momento que o anime usa pra explicar o esporte, os conceitos do esporte, os poderes e como que... os princípios da mecânica de Queijo, né? E óbvio que assim, como é eti e envolve os seios e a bunda, obviamente que os poderes vão ser relacionados a isso. Então, tipo, ela tem o canhão da bunda a vácuo. Ela usa os seios pra dar um golpe muito forte. Sim, é sobre isso, de fato. Mas é o que todo anime de esporte faz. Ele estabelece as regras e depois, no outro arco, ele vai demonstrar como que essas regras vão ser usadas pelas participantes. Que é o que leva as meninas da escola Sitouchi a ganharem contra a escola rival delas. E se a gente levar a questão do corpo humano como algo natural por completo, e você tentar observar peitos e bundas como se fossem braços e pernas, não é nada diferente de muito Battle Shonen de sucesso, cara. A gente vem de uma época da internet que é difícil não desassociar o eti com a hipersexualização de personagens femininas. Isso é óbvio, né? Então a gente fica sempre com esse pé atrás, principalmente por nós três sermos homens e não, né, os protagonistas desse debate. Então a gente fica naquela coisa de, tipo, não queremos sexualizar o que o anime já não acha que sexualiza, né? Quem sexualiza é por conta da pessoa, não é porque intrinsecamente os seios e a bunda são coisas naturalmente sexualizáveis, né? E o anime, ele tenta trazer isso com um tom de seriedade, tipo, elas estão usando as partes do seu corpo para lutar, sim, e você vai ver o golpe com o mamilo duro, ponto. Eu acho que tem momentos ali que o anime, ele expressa, claro, toda essa questão da sexualização inevitável, afinal de contas a gente tá falando do eti, né? Então, vez ou outra, a gente vai ver algum ângulo, tipo, escroto, alguma coisa do gênero. Só que, porém, entretanto, todavia, eu tava esperando uma agressão muito maior do que eu recebo vendo Dragon Maid, por exemplo. Sim. Mas se você olhar, por exemplo, você pega um Dragon Ball clássico ali do Goku criança, tantas cenas eti quanto, cara, mas é muito mais fácil você ver como uma piada o Goku mostrando o pinto de fora e falando minhas bolinhas, né, não sei o que ele fala. Aí quando é uma cena com uma mulher falando isso, nossa, hipersexualização. É que claro que existe esse desnível entre os sexos, né, obviamente que... Sim, totalmente. Né, mas o que eu acho interessante é que Queijo, ele tenta mostrar que dá pra, não sexualizar, né, mas dá pra você continuar com essa libertação do próprio corpo, né, essa emancipação do corpo feminino, sem você atribuir essas coisas à sexualização. Inclusive, eu acho que é o pai da Sayaka que comenta isso, né, quando ele tá começando a assistir a batalha da filha dele, ele fala, não, mas isso é um esporte? Ele já começa a olhar com aquele olhar, né, julgador, que é o olhar do público julgando. E daqui a pouco ele começa a entender aquele esporte como um esporte e não como uma agressão aos olhos sexualizada. E aí ele começa a torcer pela filha e ele deixa de ter um olhar julgador pra ser um pai torcendo pela filha. Sim, inclusive ele é motivado pela plateia, que é fisgada pela emoção da batalha, sem se preocupar com essas coisas. Tipo, nossa, olha só que ataque poderoso. Nossa, será que ela vai ganhar? Você não vê da plateia vindo comentários sobre o corpo. Você vê uma plateia mista de homens e mulheres. Sabe? A plateia não liga. Então, acho que o anime tá tentando ensinar pra você não ligar também. E vocês perceberam que esse anime não tem uma fumaça, uma luz que apaga alguma parte do corpo, porque não é necessário. Meio que tem, assim, vai, tipo, o que é óbvio que não vai mostrar, tipo, um mamilo, um negócio assim, né? Eles usam os efeitos especiais dos ataques. E os próprios braços e pernas dos personagens, né? O ângulo de câmera. Sim. Agora, uma coisa que Queijo me surpreendeu é o tanto de referência que ele faz descaradamente a outros animes, né? Quase todas as meninas têm, né? Então. Do nada você vê como é que é Shingeki no Kyoshiri. No Kyoshiri tem o Jardim da Babilônia lá do Gilgamesh. Todo mundo que vê Fate cansa de ver. Melhor ataque. Não, de longe é o melhor ataque. E digo mais, a Aoba é a melhor lutadora de Queijo. Pra mim é a minha favorita, porque ela é muito da hora, com o poder de copiar o poder dos outros. E eu acho que ela foi injustiçada, porque todas as batalhas importantes que ela fez parte, ela perdeu e as colegas dela não. Porque ela precisava ser a líder que perde, né? Porque a gente tem a Mil, que é a número 1 do colégio, aí você tem a personagem principal e você tem uma terceira líder que é ela. Uma tem que perder pra história continuar andando
chorando. Deixaram a humildade nas costas da coitada. Se bem que, se ela tivesse empatado, se tivesse acabado com as duas caindo realmente na água ao mesmo tempo, não ia mudar em nada, porque se o outro colégio tivesse pegado o colégio Suruga, que é um ótimo nome pra esse tipo de anime. Quase, né? Quase. Muito perto, muito perto. Inclusive é a Copa Suruga, porque é lá. Inclusive, se ela tivesse empatado a luta dela, o Colégio Suruga poderia ter ganhado a terceira luta e eles teriam um empate, né? Talvez se tivesse um empate, quem derrubou mais pessoas venceria, não sei. Então, não exatamente ela precisaria perder a luta, né? Mas é fator emoção. E, pô, eu acho legal também mostrar o outro lado, porque ela foi derrotada e ela tava lá chorando e tudo mais. Você vê a emoção, tipo assim, pô, eu perdi, perdão aí, time, perdão pelo vacilo, eu errei, fui moleque, sabe? Eu acho que trazer esse fator emoção é um dos fatores que humaniza queijo. Você humaniza os personagens, você traz o esporte como um esporte humano. E aí tem muitos momentos que você esquece que é o Eti, cara. Eu tenho que dizer que do episódio 6 pra frente, em que as lutas começam a ficar mais intensas, eu esqueci do Eti, assim, tipo, eu vou falar, tá bom, tá acontecendo isso, mas voltava pra luta e era bem interessante, porque as lutas, elas têm um esmero na animação e até no efeito sonoro delas, que eu achei surpreendente, assim, pra um anime que, tipo, não teve uma segunda temporada, né, não teve audiência suficiente, foi cancelado. Eu vi que houve esforço na produção de queijo, e eu fiquei estupefato porque, especialmente a parte do áudio, que é uma coisa que me encanta bastante, tem efeito que a luta que acontece no começo do episódio 4 parecia uma luta de Jojo, e eu não estou exagerando, tô falando muito sério. が止まったような。3、2、1。Kアクセラレーション発動。これがどうした。いつの間にこっちに。早い。金では払えねえぜ。Uma das trilhas principais aí do anime, ela é, assim, muito semelhante, mas muito semelhante ao tema do Jonathan Joestar. Sim, que é o tema que eles usam quando especialmente eles usam, né, não é todas só com isso, mas a maioria das vezes quando a Nozomi descobre o que fazer e ela vai ganhar a luta, o tema que toca é muito similar ao tema do Jonathan, tipo, o comecinho, assim, é muito bom e realmente cria essa mesma sensação de reviravolta, você ficar, agora é a vez do nosso herói ganhar. Isso que o Raul falou sobre, rapidinho, só pra fechar, sobre as emoções das personagens, eu realmente fiquei muito surpreso com o aprofundamento que deram pra Maya /Kaya, né, no final do anime, assim, era um negócio que eu não tava esperando a gente entrar nessa... Sempre nos animes de esporte a gente tem aquele personagem que só entrou pra fazer o esporte porque foi reconhecido pelo técnico, ou por um amigo que faz também, e aí a ligação desse personagem com o esporte é meramente uma ligação dele pra com o lado mais humano dele, que ele foi negado, né? Eles entram com uma profundidade tão grande nessa personagem, assim, que no momento em que ela começa a se encolher, eu já, tipo, pensei, puta, ela vai ter uma dupla personalidade que foi criada pra proteger ela, que não sei o que. Então, tipo, eu achei isso muito maneiro, assim, respeitar esses personagens e construir elas pra além do que o anime vai mostrar ali de Eti. Ela e a Sayaka são os personagens que mais têm profundidade, né? E os temas são parecidos, né? A Sayaka é uma campeã de judô, que a família dela é uma família de judocas, e ela sai do judô pra realizar o seu sonho, né? Porque ela ficou encantada quando era criança vendo uma partida de queijo. Então, ela vai tentar realizar seu sonho. Ela não é a melhor naquele universo, mas ela quer ser a melhor. Então, ela busca. E é só que ela tem medo do que os pais dela iriam achar. E é aquela história da falta de diálogo, né? Ela nunca conversou com o pai dela sobre isso. E o pai dela é aquele cara sério, sisudo, né? O lutador de judô. E aí, quando o pai dela vai lá assistir a luta, e ela fica muito feliz, né? Quando ela chega no final, ele escuta o pai dela dando parabéns pra ela, dando joinha pra ela, né? Então, ela se emociona. E aí você tem a
cena da Kaia, né? Ela achava que se ela perdesse, ela ia perder o carinho da mestra dela, da mãe dela, né? Que a mãe dela a via como uma arma. Parece até aquela personagem de Naruto, novamente voltando em Naruto, né? Do primeiro arco, né? Eu sou a arma lá e tal. E ela via ali, ela gosta de mim porque eu sou forte. Se eu perder, eu não vou ser mais utilizável, eu não vou ter mais uso pra minha mãe. Então eu vou ser abandonada de novo, porque ela era abandonada pelos colegas quando criança, né? Sim, eu lembro disso também na Crona do Soul Eater, né? Aquele personagem não binário, né? Que era isso. Esse personagem foi criado pra ser o que o criador queria. Lembro que era uma parada de tipo, fez pra ser uma arma, entendeu? Tá ligado? Monstro de Frankenstein, assim. E eu gosto muito na Sayaka que não só tem esse aspecto, como também ela está perseguindo o sonho que ela quis. Porque seguir no judô é o sonho que a família dela impôs pra ela. E ela cresceu naquilo. E o Keijo é a primeira vez em que ela tem uma escolha própria de seguir em frente. Então ela queria muito ter a aprovação da família dela, de poder seguir em frente dos próprios sonhos e ser uma própria pessoa. Então, você vê, algo que você não espera vendo um anime desse. A gente claramente vai começar a assistir o primeiro episódio tendo um preconceito sobre Keijo. Só que quando você assiste, você vê que esse preconceito existe, ele tá lá, mas é muito, muito menor do que você imaginava que teria. Você fala, pô, é um esporte onde elas usam peitos e bundas. Vai ser sexualizado o tempo todo. Não, não tá. Não é. É realmente o esporte e elas usam as armas que tem para o esporte. Inclusive, tem que dar parabéns pro autor, porque, cara, que imaginação, viu? Porque a personagem vencer a luta porque ela fez o peito broca e a água afastou, é maravilhoso, cara. Não, no momento que eles introduziram o conceito de canhão de bunda a vácuo no anime, tudo foguetou pra cima. Excelente. As referências, como o Felipe falou, né, as referências dos golpes, tem referência a Toriko, mano. Não achava que ia haver referência a Toriko aí. Chega no final do episódio, mano, parece que eu tô vendo um Battle Shonen genérico, porque elas estão usando poderes mirabolantes, tem ar e água voando pra todo lado, elas estão mostrando uma força ali descomunal, e você fica emocionado com os últimos episódios, porque as lutas são muito criativas, com suas limitações, obviamente que não é super desenvolvido, não é um Haikyuu, né, galera, pelo amor de Deus, mas tem ali o seu mérito, tem ali o seu valor, e eu acho muito curioso o quão fiquei empolgado com um anime que só de falar a respeito me traz esse preconceito por ser categorizado, né, como eti. É legal que ele também é, né, como vocês citaram anteriormente, uma grande homenagem a vários animes famosos. Você tem a Saia, que ela tem o saque de espada de peito. Cara, é Samurai X aquilo ali. Sim. Sim. A Nozomi, tirando o golpe ali secreto, não é, o canhão de bunda vácuo, os dois golpes que ela tem, que é o bunda meteoro e o bunda trovão, é o Seiya de Pégaso, cara. É o meteoro de Pégaso e o cometa de Pégaso. Tá tudo ali. Se você é fã de Battle Shonen, se você assistiu vários Battle Shonens ali, você vai se deliciar assistindo o Keijo, cara. Não se deliciar que nem a menina que é o Majin Buu, né? Que vou te comer. No próximo episódio, vou te comer. Vou te comer. Vai ver. Inclusive, vocês falaram sobre o episódio 4, que poderia ser muito episódio de Jojo. Ele termina com um golpe especial da Mil, que poderia ser muito uma piada de Jojo, mano, que é os peitos hipnóticos. E outra, trago aqui a referência máxima de Jojo na verdadeira forma do canhão a vácuo, que na verdade não é só canhão de bunda a vácuo. Ela usa a energia da rotação. Então qualquer pessoa que leu a parte 7 de Jojo sabe que é basicamente esse o poder do personagem principal também. É verdade. E tem uma pequena... Assim, não chega a ser uma referência Pokémon, mas aparece lá nos primeiros episódios, em um momento, um passarinho no qual é baseado no Pokémon, o Tylo, da 3ª geração. Quando apareceu, eu fiquei tipo criança que vê um passaroso e fala, olha um tweet aí. Até porque eu falei isso pro Felipe no privado, o estúdio Zebeck foi responsável por Pokémon The Origin, então talvez tenha sido aí uma pequena homenagem. Aí eu queria perguntar pra vocês, qual que foi a sua frase preferida de Keijo? Tem muitas frases boas, viu? Mas no final, tome o meu mamilo é maravilhoso, né? Eu gosto muito do destrua essa cama com a sua bunda. Eu sou muito fã daquele momento que todas decidem doar a sua técnica para a colega de equipe e dizem, nós todas daremos nossas bundas para você. Maravilhoso também, episódio 10. Mas, Nathan, traga aí o seu magnum opus da análise dessa obra. A minha cartada final é que... Assim, pra quem já conhece o Kanshou e eu e o Felipe especificamente há muito tempo, sabe que nós pautamos muitos assuntos de conteúdo de esquerda, pra dizer o mínimo e pra dizer o máximo, comunismo.
faz parte do nosso dia a dia esse assunto, e não à toa a gente consegue trazer em vários animes, né? A gente falou de Metrópolis, vai falar de outros filmes também, falamos de Pet Labor, que foram assuntos muito tangentes à nossa visão de política do mundo, e surpreendentemente, assistindo os episódios de Queijo, eu consegui fazer uma associação muito interessante. A partir do episódio 7, é dito pra gente que vai haver essa competição entre as duas escolas, a Escola do Leste e a Escola do Oeste. Nós somos da Escola do Oeste. A Escola do Leste, ela é vencedora nos últimos 10 anos, tá tipo 10-0 pra elas, né? E elas parecem que têm uma estrutura muito maior, porque o ginásio onde acontece a luta final é na escola delas, então você vê que é um baita ginásio, elas têm uma baita estrutura, elas têm treinamento individual, né? Elas são mais ainda do que as alunas de elite da Escola Citouchi. E aí, quando você fala em leste-oeste, é muito difícil não pensar, pelo menos pra mim, em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Porque após a Segunda Guerra, quando a Alemanha ficou dividida, ela basicamente ficou dividida sob dois controles de potências muito opostas, Estados Unidos e União Soviética. Esse canto da história não é homoforte. Pode ser que eu cometa algum leve erro, mas releve. O que eu quero chegar é que, assim, essa dinâmica foi sempre usada em propagandas políticas como, tipo, olha como o lado que dos Estados Unidos tem mais dinheiro, a galera pula o muro, né, a cortina de ferro, pro lado dos capitalistas, não sei o quê. Porque sempre foi dito, né, que esse lado era o lado mais desenvolvido e tudo mais. Só que quando você vê que houve uma competição até que desleal entre os dois lados, porque a Alemanha ocidental teve muitos financiamentos por fora, né, ela foi criadas falsas oportunidades de melhoria de vida e tudo mais. Essa é a dinâmica que eu enxergo entre as duas escolas. Entre esse financiamento exacerbado das alunas, né? Elas são pessoas muito egoístas, elas lutam quase que por conta própria, né? Algumas até se traem, entre aspas, no campo de batalha, tipo, eliminando uma da arena só porque ela quer ficar com as adversárias. E enquanto, no nosso lado da Escola Citouchi, é formado isso que eu acho muito bonito de Queijo. Tipo, real, eu acho muito legal que eles construíram isso em poucos episódios, que é essa sensação de camaradagem entre as alunas. Por quê? Como que elas florescem? Como que elas entendem melhor as suas habilidades? Treinando juntas. A Oba, que tem a mão de escaneamento, que ela conhece o poder de todas as outras, o poder dela só floresce porque, coletivamente, todos contribuíram para o florescimento do indivíduo. Mas o que eu quero dizer é que o comportamento delas é muito significativo para o desenvolvimento pessoal delas, porque o coletivo para elas faz sentido. A professora delas incentiva isso, falando que o que acontece na base fica na base. Vocês vão tretar ali, mas vocês são companheiras. O novo, ele nasce a partir da relação entre as pessoas, né? E aí esse sentimento delas de cooperação que elas vão construindo a partir da competição entre si, mas uma competição saudável visando se superar, mas se superar em conjunto e tal, constrói uma possibilidade de um mundo novo para elas, naquele diminuto espaço que é a competição de queijo entre as duas únicas escolas de queijo do Japão, mas trazem à luz uma nova realidade, um novo status quo para aquele mundo ali, né? Que é a vitória da escola do Oeste. A Revolução do Oeste, como eles chamam. A Revolução do Oeste, tanto que, assim, a escola que tinha mais grana, que tinha as melhores alunas, elas não conseguem lidar com o fato de que elas se uniram à Escola do Oeste e foi mais forte do que elas. Ponto final. E se você olhar a Kazane como cultura, sabe? Como se fosse a cultura dessa história, ela tá ali sendo espalhada só pelo Oeste, e no último episódio, quando cai o muro, quando cai o véu entre os dois colégios, né, onde eles vão comemorar a vitória do Oeste, todas juntas, você vê no final lá, ela apertando a bunda das minas do Leste também, ou seja, tá rolando a camaradagem entre todo mundo, pô. Tem que passar todo mundo. E isso que eu acho bacana. Esse espírito de camaradagem espalha pras outras. Não se cria inimizade entre nenhuma delas. Exatamente. Aperte a bunda do seu amigo, você também. Exato. Pergunta antes, mas sim. Pô, mas o que eu acho muito legal da relação dos personagens é que me lembra uma parada meio que como vai acabando as partidas de Haikyuu, assim, sabe? Você tem, tipo, a competição entre os personagens, assim, que há certa rivalidade dentro de campo, só que a construção da relação de cada personagem com o esporte, da relação das equipes entre si, eu acho ela muito orgânica e muito saudável dentro do Haikyuu. Por isso é um anime de esporte que eu acho que é diferente, se destaca, eu gosto muito. E eu vejo isso em Queijo, assim, sabe? Tipo, e é uma coisa que me estranha muito, tipo, por conta daquele negócio. Porra, vou lá ver um anime, você tá no final. Caralho, que maneiro. Tem um paralelo que funciona muito bem em Haikyuu, que funciona em Queijo, que é você
trabalhar muito bem o arco de treinamento, onde muitos animes de esporte pecam. Você vê eles começando a treinar, daqui a pouco tem um salto no tempo e você vai ver a batalha, que é o que importa. Não, o Haikyuu, ele perde bastante tempo explicando o treinamento, porquê, o conceito, e Keijo faz isso, cara. Se querendo ou não, a gente tem 8 episódios de treinamento. Especialmente com a Nozomi tirando o nabo do chão, né? Com a corda amarrada na cintura. E eu já vi, putz, eu não vou lembrar agora, mas assim, nossa, o treinador pede pro aluno fazer uma coisa muito difícil. Ele não vai conseguir fazer em um dia. Eu peguei pesado demais. E ele consegue, e você fica, nossa, ela é realmente muito especial. Você já viu isso, com certeza, em vários animes, não só de esporte, mas que envolva luta, treinamento, essas coisas. E Keijo se apropria disso. E fica extremamente coeso, sabe? Não fica forçado. É interessante ver como que, nossa, a gente sai dessa coisa de lutar com seios e com bunda pra uma coisa que faz muito sentido. Keijo é um anime de esporte, é um gênero da obra. Então, pô, nada mais comum do que ele se apropriar do que tem o gênero de esporte. Tudo que você pode encontrar no gênero de esporte, Keijo tem. Você tem poderes especiais que fazem sentido, eles explicam os poderes especiais. Você tem um arco de treinamento que faz sentido, desde o treinamento da bola de praia lá que o vento carrega, até o treinamento de equilíbrio, até você entender que você treinou demais e a sua bunda ficou muito pesada. E isso tem em vários animes. Sim. Inclusive, Trunks em Dragon Ball, lembra do contra o Cell? Que ele treina muito, fica muito musculoso e ele fica muito pesado, ele fica lento pra lutar contra o Cell. Sim, verdade. Sim, não, Keijo literalmente faz a mesma coisa. Se eu não me engano, nos primeiros episódios, eles falam sobre, tipo, o seu corpo está mudando, você tem que se habituar a isso, você tem que se... É muito curioso que eles levam em consideração o aspecto físico mesmo, né? Não é imutável. Afinal, é um esporte, tá ligado? Afinal, é um esporte. Porra, Baki faz isso, tá ligado? E Baki é, assim, é uma homenagem ao fisiculturismo de cabo a rabo, ao físico humano, sabe? Porque o Nozomi faz o treinamento do Rock Lee. Ela tira os pesos e depois que ela percebe que ela se sente mais leve, só que o corpo dela tá mais pesado, então ela não tem ali o equilíbrio correto do corpo. E o anime explora muito bem isso, porque a gente acha, pô, agora ela vai ficar muito mais forte, não sei o quê, porque ela treinou. Não é só isso. Então, agora ela tem que entender como funciona a mecânica dos músculos dela. Enfim, só pra encerrar essa questão da camaradagem entre elas, né? Desde o começo é fomentado isso, né? Porque elas estão ali jogando vôlei na praia, lidando com o vento da bola, e é muito pra treinar o que é sinergia do time. E é uma coisa que acontece em Haikyuu, por exemplo, que eles têm que ver, tipo, não, eu quero ficar nessa posição, mas na verdade eu sou melhor nessa outra porque eu consigo garantir que os meus colegas nessas outras posições deles consigam exercer a função deles, né? Então você vê que um facilita o trabalho do outro, mas não se limita, não se diminui quanto às habilidades próprias. Eu queria citar duas coisas que eu achei muito legal da parte de esporte de Keijo. A primeira, a inteligência em que são colocados os planos onde vai ser as batalhas, né? Porque a gente imagina que vai ser só ali um espaço reto boiando, né? Eles vão estar em cima de um colchão, mas não. Nossa, não, isso de ter várias bases é muito maneiro. E o segundo é que, cara, é tão bem adaptado de um esporte que as atletas, né, elas têm também o seu tipo de personagem. Quando você vê o MMA, você tem ali o lutador que ele é de solo, você tem o lutador que luta melhor em pé, você tem o lutador de contra-ataque. E Keijo também tem o Infighter, né, que é o ataque a curta distância. Você tem o Outfighter, que é o personagem que tem mais precisão e velocidade. E você tem o Counter, né, que é o personagem do contra-ataque. Inclusive, a bunda mole é a melhor adaptação de contra-ataque que eu já vi. Perfeito. E assim, de novo, puxando todos os tropos de coisas de esporte, né? Você classifica as pessoas, você faz entender como que a estratégia ela é muito mais importante do que só uma habilidade, e existe essa diferenciação palpável, né? Em fighters, outfighters e counters. Tipo, isso é realmente aplicado, não é por nome só. Tem um esmero na questão do esporte. Eu admito que eu fiquei curioso com o mangá, porque o mangá, sendo uma obra bem mais longa do que o anime adaptado, ele toma muito mais tempo com essas coisas. Então eu imagino que deva ter muita mais coisa pra ser explorada daqui pra frente. Até porque o anime encerrou com um gostinho de segunda temporada se formando, especialmente que agora as duas entraram, tipo, pra ser atletas profissionais, né? A Nozomi e a Miyata. Provavelmente as outras também, né? Mas a gente acompanha elas. E a gente vê ali na sala, aguardando elas, outras meninas que a gente não conhece, mas claramente caracterizadas como personagens que seriam principais. Então, eu vou falar pros meus ouvintes, pros meus cancãs, assistirem Keijo.
não ironicamente. Assistam Queijo, cara. É bem legal. Vá com a mente leve, vá desprovido de preconceitos, porque é um anime que você pode curtir, sabe? É um ótimo entretenimento pra quem gosta de anime de esporte. E assim, se você tá preocupado com questão de eti e não sei o quê, acho que você devia se preocupar com coisas que são muito piores, que são mostradas hoje em dia. Que ele tá tendo Yusha, por exemplo, que vai além até da questão do abuso físico, mas de escravidão, abuso psicológico, assim, obras que retratam mulheres de uma maneira muito mais nojenta e desumana do que Queijo sequer chegaria perto, sabe? Queijo fica uma coisa muito natural comparado a uma coisa dessas. Então, assim, às vezes é bom você maneirar na crítica e pelo menos mirar ela no lugar certo, sabe? A proposta de Queijo até pode ser meio controversa, digamos, especialmente dada a naturalidade da coisa, né, e toda a discussão de, enfim, sexualização e tudo mais, mas como o Raul diz perfeitamente, mente aberta, tenta formular o seu pensamento sobre isso depois de assistir, porque eu mudei de opinião porque eu sei que eu assisti Queijo muito tempo atrás, com uma outra cabeça, sabe, eu levei menos a sério ainda do que eu conseguiria levar hoje. Essas frases soltas. Eu assisti Queijo há muito tempo atrás com uma outra cabeça. Desculpa aí, é foda. Mas é sério, eu acho que Queijo é uma proposta que ele pega muito numa área cinza, né? E acho que áreas cinzas são lugares interessantes a serem explorados numa torrente de mídias que às vezes são claramente muito mais problemáticas. Mas enfim, a gente vai chegando no fim desse Cantox peculiar. Os nossos apoiadores agora devem estar repensando as suas escolhas. Mas antes de mais nada, Raul, por favor, fale um pouquinho mais dos projetos que você participa, o que vem por aí, @, as redes sociais. Esse é o seu momento. Bom, eu sou host do podcast MDA, Mundo dos Animes. É um podcast semanal onde eu e um bando de maluco fala do mundo dos animes, né? O nome é bem autoexplicativo. E a gente fala de vários animes, não só da temporada, com animes antigos, animes que estão chegando, nossas perspectivas para animes que vêm, né? Porque às vezes a gente lê mangá e a gente começa a conjecturar as adaptações. Tem alguns episódios que são até diferenciados. A gente fez um episódio há pouco tempo atrás sobre Pluto, onde a gente foi buscar, a gente trouxe um historiador pro episódio com a gente e ele explicou da onde foram tirados os processos de adaptação de Pluto. São todos historicamente corretos. Isso é um tipo de cuidado que eu gosto, aprecio muito, o tipo de coisa que eu gosto que tem no Kanshou, né, tenta aplicar no meu podcast. Então, ouçam o MDA, que é um programa muito bem fundamentado, especialmente num dos últimos que eu vi, que foi do Hunter x Hunter e o arco de Grid Island, que é um dos meus arcos favoritos, que tem uma problemática muito complicada com o personagem do Hisoka. Então fica aqui os meus gravados parabéns por esse episódio, por trazer uma temática muito controversa, e o trabalho de vocês é muito bacana. Relembrando pra quem não ouviu, né, Raul esteve presente durante a nossa temporada de Steins Gate por quase 20 episódios juntos da Isabela Pini, do Papo Nerd com elas, que foi uma maravilha tê-los aqui. E é isso, Raul, querido, muito obrigado por ter voltado aqui. Esse espaço sempre será seu. Você citou 2 animes que são muito mais problemáticos que Queijo, inclusive em alguns momentos falando, né, de certos temas mais sexualizados. Se vocês querem saber mais dos nossos projetos aí, procura @Raul Dias nas redes sociais ou @MDApod, POD, no Twitter, no Instagram, que você vai encontrar a gente aí. Vai ser um grande prazer receber vocês. E siga o Kanshou nas redes sociais, em @Kanshou Podcast no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queira contribuir com nossos campeonatos de queijo, entre em apoia.se e ajude com a quantia que não lhe fizer falta. Fique ligado nos próximos Cantalks, pois nós estaremos lá.